E aí, senhores, como é que vocês estão? Então, bora pra luta. Vamos falar hoje sobre problemas de pele. Bora lá. Então, hoje eu fiz uma higienização nos meus equipamentos de treino, né? E eu passei lenço umedecido com álcool e talco, né? Essa foi uma fórmula que há muitos anos mesmo, foi me dada por um professor que ele disse assim: toda vez que você treina e você deixa o suor na sua luva, é provável que ele crie um cheiro de chulé, e o cheiro de chulé nada mais do que é bactérias se acumulando naquele local. Então, antigamente, quando eu era mais novo, né, eu chegava em casa no sábado e aí eu lavava a luva com água e sabão. Com água e sabão, cara. Tipo, eu tinha duas luvas que hoje parecem muito com luvas de MMA, né? Os dedos, a ponta dos dedos para fora, polegares bem soltos. E ele tinha uma massa assim gigante assim na frente, né? Era 18 onças, só que com o dedo. E essas luvas eu não encontro mais. As luvas que hoje que você vê de MMA, elas não são tão macias para você treinar com uma pessoa. Elas são bem duras, bem rígidas mesmo. E naquele tempo eu pegava a luva, aí botava uma água com sabão em pó, mexia assim, e jogava assim, chacoalhava dentro, aí pendurava elas, aí antes dela secar eu ia e jogava na água normal e colocava. Qual o problema disso? É que elas se deterioram mais rápido, né? As luvas se deterioram mais rápido. E mesmo eu botando num canto onde relativamente é quente, que nessa casa era quente, né? Tinha como se fosse uma varanda, e aí você pendurava ela, mas com 2-3 horas a luva estava seca. Seca mesmo assim, não ficar dura, né? Mas seca sem água. E aí ela, depois de acho que uns 10 meses, ela começou a cair a pelezinha, né? Eu acredito que por causa do treino e por causa do tipo de lavagem que eu fazia. E aí eu comprei uma nova, e nessa nova eu parei de lavar. Então não sei se eu estava fazendo certo lavando. Pra mim eu estava. Ela ia durar mais, mas pelo menos infecção na mão, ou infecção fúngica, né? Que é aquelas coisas que dá de bactéria, de germe, enfim. Então eu passei a não fazer mais isso, porque é custo, né? Um custo um pouco alto no meu ponto de vista. Uma luva naquela época proporcional ao salário mínimo era cara. Hoje em dia uma luva boa como aquela, proporcional ao salário mínimo, é caro também, né? E acho que uns 350, 400 reais proporcionalmente falando. Naquela época o salário mínimo era 150, uma luva chegava a ser 150 não, era 230 o salário mínimo. Era 230 o salário mínimo e a luva era 70 reais. Tipo, olha a proporção entre o salário mínimo, né? Não chegava a ser a metade, mas chegava pelo menos a 35% do salário mínimo. É basicamente o que é hoje. Na mesma proporção, né? 350 reais. Não que hoje é 1.600, eu acho, né? Enfim. Para mim é uma proporção grande em relação ao salário mínimo. E naquela época eu também não trabalhava, né? Trabalhava com meu pai. E aí passou para mim, o professor passou para mim e disse: olha, passa um pano com álcool e coloca talco. E aí, isso não é uma garantia, né? Mas talcos daquele de tipo de pé, né, de tênis, eles são bactericidas. Então, tipo, o que eu uso hoje é talco, né? Por mais que hoje eu não tenha usado um talco desse talco de pé, usei hoje um talco normal, mas
Depois daquele dia eu passei a usar talco de pé para fazer isso. Não aqueles mentolados, pelo amor de Deus. E assim, de higienização, eu vi que a mão não fica tão suada. Você fica com o cheiro do talco na mão, que não é desagradável. Mistura com suor, ainda não fica tão desagradável. Mas não lavar a luva, como eu vi essa semana, de uma pessoa que disse que nunca nem passou um álcool na luva e está com ela há mais de um ano, e eu fiquei muito preocupado com a pele dela, né? Então eu fiz uma pesquisa aqui, e aí são três coisas, né? As virais, né? As infecções virais, nem preciso comentar, que é horrível, né? Aí, mas as que mais me preocupam são as bacterianas. Cara, bactéria e fungos na pele. Você tem, por exemplo, chulé é um fungo na pele, né? E aí todo mundo sabe disso, que chulé é um fungo na pele. Então, tipo, você saber que você vai usar algo para suar e vai pegar ele, né? Vai pegar a luva, ou vai pegar a caneleira, por exemplo, toda suada. Joga dentro da bolsa ou coloca nas costas, chega em casa, joga num cantinho, e aí semana que vem tem mais, ou daqui a 2, 3 dias tem mais de suor, né? Cara, tipo, meu conselho a vocês é que passem a higienizar, né? Eu já contei para vocês que eu tenho um colega que ele parou de treinar jiu-jitsu de kimono porque ele ficou com um fungo na pele que ele pegou por causa que ele acredita que foi do kimono. Eu não acredito que foi do kimono. Eu acredito que alguém estava com problema de pele, foi treinar, deixou lá a marca do, sei lá, pus, essas coisas, né? Esses fluidos corporais do suor no chão. O tatame não foi higienizado. Na meu ponto de vista, né? Estou dizendo que foi assim, mas a probabilidade que o tatame não tenha sido higienizado. Ele foi treinar depois. O kimono dele impregnou com o local, né? O kimono passou limpando o local, e aí ele continuou treinando e a bactéria foi para a pele dele. Estou dizendo que foi muito azar dele. Primeiro, foi muito azar dele. Segundo, foi muita falta de comprometimento e de honestidade consigo mesmo, da pessoa que estava treinando, e saber que está assim e ter ido treinar, né? Falta de higiene de verdade, e a academia também não tem como fiscalizar todo mundo, né? Às vezes vem um visitante que faz isso, às vezes vem uma criança e está brincando ali no tatame, e você não tem muito como dizer, não, deixa eu ver a pele dele toda. Bem que em piscinas, quando você vai numa piscina pública, o cara manda você ver a unha, né, dar a voltinha, ver se tem pano branco e tudo mais. Infelizmente não temos essa cultura aqui no Brasil, mas em responsabilidades à parte, né, de todos os lados, inclusive da pessoa, esse meu amigo aí teve que raspar a pele, né, tirar um filete da pele para poder conseguir sobreviver, né, para conseguir manter a perna, né. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, tipo assim, a higiene não só do tatame, do local, não só do kimono, como eu já falei no vídeo anterior sobre higiene do kimono, temos a higiene tanto das roupas que você precisa estar trocando constantemente, como das luvas que você está suando constantemente. E se sua luva tem cheiro de chulé, cara, sua higiene está lá embaixo. Você não pode deixar sua luva ter cheiro de chulé. Dê um jeito, né? Se você quiser, tipo, a primeira vez lavar com água e sabão e deixar enxugando lá durante dias, no vento, não no sol, no vento, né? Num local quente, mas que seque ela. Secador, sabe? Para secar o mais rápido possível, mas você não pode deixar ela ficar com cheiro de chulé. E aí o que mais se vê nas academias é equipamento com cheiro de chulé. Por quê? Porque no final do treino tem ainda um rito gigante. Tipo, quando eu chego no jiu-jitsu, meu ritual é chegar do jiu-jitsu, tirar o meu kimono
tirar a roupa que eu estou por baixo do kimono e colocar para lavar. E aí, lavando estando, eu boto para enxugar. Chegando dos treinos do karatê, praticamente a mesma coisa, né? Eu pego um lencinho umedecido, e vou lá. Só uso um. Passo por dentro da luva. E aí hoje foi que eu botei o talco. Mas eu não tinha botado o talco esses dias porque estava faltando o talco de pé. Eu vou comprar o talco de pé e vou voltar a usar, né? Uma vez por semana. O talco tá de bom tamanho, porque o talco fica lá, né, dentro da luva. Você não tem como tirar mais o talco, né? E ele tá sempre agindo. Tipo, ele não vai deixar de ser bactericida, a não ser que a bactéria se prolifere além da função do talco. Mas mesmo assim você inibe esse cheiro e inibe a proliferação de bactérias. E aí, se uma vez por semana você resolver fazer isso, uma higienizaçãozinha, pra mim, no meu ponto de vista, tá de bom tamanho se só você usa o seu equipamento. Agora, se você presta tua luva aí, presta não sei quem, tu não sabe onde o cara meteu o dedo, bicho, tome cuidado, né? Para você ter um problema de pele, uma infecção fúngica, uma infecção bactericida, eu até botei aqui, ó, estafilococcus, né? Estafilococcus, meu Deus, estafilococcus é barra para ter. Da última vez que eu tive notícia de uma injeção para combater um estafilococcus, era R$250 e eram 3 por dia. Hoje deve ter dobrado pelo menos o preço, R$500 cada injeção, 3 por dia. Imagine, para você combater estafilococcus assim, numa mão, uma coisa assim, é uma coisa muito cara. Eu não desejo isso para ninguém. A notícia que eu tenho dessa pessoa foi há muitos anos atrás e foi um acidente na cabeça e ele teve que tomar essas injeções de contra estafilococcus e tem outras lá que tem um formato diferente, né? Que coccus é o formato da bactéria. Então era isso, meus amigos. Forte abraço a todos. Que calor da bexiga, meu Deus, caramba. Puxa. Forte abraço a todos. Sucesso.